gente, mais um Papo de Gênia. E o local vai ser onde? São Paulo. Vamos com a gente. Bora subir, galera! Chegamos, Brasil! Papo de Gênia, que é uma mulher, gente, que é nossa cliente, amiga, parceira, tem um projeto lindo, incrível. Vocês vão gostar muito dessa entrevista. Estamos começando mais um vídeo do Papo de Gênia e hoje com ninguém mais, ninguém menos do que a dermatologista doutora Adriana Leite. Maravilhosa! Linda! E olha, eu vou ler o currículo dessa mulher porque é extenso. Ela é empresária e proprietária da clínica Adriana Leite All Beauty Co. Li certo? Maravilhosa. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também de Cirurgia Dermatológica. E também fundadora da Cosméticos, que é uma plataforma incrível. Mas tudo isso, Adri, você faz nas horas vagas, né? Porque a maior função dela é como mãe. Fala pra gente o nome dos seus filhos. Os meus 4 patas. Atualmente, né, dos 10 que nós tínhamos em casa, hoje temos Kukla, minha velhinha de 16 anos, e uma molecada de 11 anos, né? Tem o Zoe, tem o Máquia e o Alf, o teimoso, né? Que o próprio nome já diz, né? Como que é a personalidade. Deve ser mais tranquilo de casa. Super, é o macho de casa, literalmente, né? Muito bem. Dri, muito obrigada por aceitar, né, o convite de estar aqui comigo. Uma vida, né? Juntas, né, cara? Ah, linda. Segunda convidada, não podia ser melhor. Te agradeço. E produção, coloca na tela aí a bio dessa mulher. Dri, fala pra mim, como que você consegue tempo? Como que você consegue tempo? Porque assim, olha, eu às vezes não tenho tempo nem de secar o cabelo, cortei curto pra facilitar a vida. Como que você administra seu tempo com tantas tarefas e funções? Primeiro, eu acho que é uma característica feminina, né? Eu acho que não é nada defendendo A ou B, mas nós temos que ter essa multitarefa na mente, né? Porque a mulher já vem com esse propósito. Cuidar da família, hoje, graças a Deus, a gente divide também essas atribuições. Quer seguir carreira, né? E você tem esse anseio, o desejo e quer realizar isso junto. E, obviamente, tem os outros sonhos individuais, né? Que todas nós temos e que a gente não tem que abrir mão deles. Num primeiro momento, eu acho que o segredo é programar, né? Eu acho que é aí saber fazer as escolhas. O que é importante para você naquele dia? Minha vida mudou muito, né? Porque eu sempre fui uma pessoa atrasada, sempre fui uma pessoa que deixava as coisas para amanhã, eu sempre procrastinava muito. E aí eu comecei a fazer na minha mente assim, o que é importante para mim hoje? Né? Então, por exemplo, estar com você aqui hoje para mim é importante. Então, obviamente, eu estou abrindo mão de algumas outras coisas, porque é esse o momento que é importante para nós duas, né? Diante de uma jornada que a gente vem criando. Então, eu acho que poder ter essa troca com você faz com que esse meu tempo seja muito bem gasto, entendeu? E acho que essa é a grande prioridade da vida, é realmente gastar o nosso tempo que não volta, aquilo que vale a pena, né? É verdade, é verdade. Eu li no livro Essencialismo, né? Ele fala que a maior dificuldade do ser humano não é você falar o que você quer fazer, é o que você não quer fazer, né? É como que você sabe falar não para aquilo que realmente não é, o ideal para você, para aquilo que você não quer fazer. O não é muito mais difícil do que o sim, né? Isso tem a ver com o tempo também, Cá, porque hoje eu tô com 51 anos. Hoje o meu não, ele é um não que ele não pestaneja, ele é um não que sai, né? Porque antes, para você falar esse não, você tinha que elaborar, às vezes você queria falar o não e o não acontecia. Então hoje, se eu realmente não tenho vontade de estar com uma pessoa, se eu não tenho vontade de estar num lugar, o meu não, ele é um não que vem e ele me dá conforto. E isso justamente também me possibilita o tempo. Não, eu não quero estar aqui, eu prefiro estar ali,
entendeu? Ou com essa pessoa, ou, obviamente, sempre com os meus cachorros, né? E Dri, na faculdade, assim, acredito que você não teve matérias sobre liderança, sobre gestão financeira, Zero, sobre, né? nada, né, desse tipo de situação mais na área de gestão. E como que você fez para poder hoje ter uma das clínicas mais renomadas do Brasil? Porque eu acho sua clínica, gente, clínica da Adri, tá olhando aqui o cenário? Só pelo cenário já dá para ter uma ideia, né? É incrível, tá num dos lugares mais incríveis de São Paulo. E como que você fez para poder construir essa empresa que você tem hoje, gerir ela tão bem como você tem gerido há tanto tempo? Já são 25 anos de medicina, né? Em dermatologia. E é o que você disse, Caio, eu acho que até hoje, diante, no caso da formação médica, isso não faz parte, né? Deveria, obviamente, porque o médico, assim como outras profissões, apesar de você ter um sacerdócio, não deixa de ser também aquilo que te mantém, né? Então, obviamente que eu tenho que programar, né, para você justamente poder crescer, poder evoluir, poder frequentar os congressos que deseja, estar se atualizando, tudo isso tem um custo. Sim. Então, essa programação, ela não existe, né? Você fica focado na ciência e depois, na hora que você cai na vida real, e a vida real te mostra que ela te pede outras coisas. E a questão da gestão, eu acho que ela é compartilhada, né? Eu acho que você tem primeiro algumas noções família, né? Eu tive um pai que foi um grande gestor. Depois você tem outros ao qual você sempre se espelha, né? Você tem pessoas que você admira. E com elas eu tive a grata surpresa também de aprender, mais uma vez, o que eu admirava nessas pessoas e aquilo que eu não gostaria de fazer parecido. Então você vai trilhando a tua verdade, né? Aquilo que naquele momento faz sentido para você, que pode ser que em algum outro momento da vida deixe de fazê-lo, né? Você também está em constante transformação e aí outras pessoas estão chegando no mercado e você olha para esse mercado e fala, bom, né, para onde eu devo ir? Porque eu não acho que a gente tem que seguir tudo e todos os novos modismos, vamos dizer assim. Acho que cada um de nós tem um caminho a seguir, né? O meu não é mais importante do que de outra pessoa e necessariamente eu acho que o que a gente tem que sempre estar levando é inspiração, né? E acredito que todo mundo pode fazer. Eu fui muito longe na minha vida, você sabe, longe, literalmente longe, né? A gente vai falar sobre isso, mas e que eu nunca imaginei que eu pudesse, né? E eu acho que justamente o desejo de falar eu vou, independente dos outros dizerem isso não é para você, né? Você talvez não consiga, mas dentro de mim algo dizia que eu poderia e fui. Incrível, incrível. Eu acho que o referencial a gente tem que buscar, né? Referenciais. Sempre. Mas a gente tem que, acima de tudo, entender quem a gente é, o que a gente quer aqui nesse mundo e qual referência também que a gente quer passar para o próximo, né? Sim, né? E como a gente está falando, cada momento você vai ter um novo desejo e vai fazer sentido aquilo que você vinha trazendo na tua bagagem, aquilo que não faz mais sentido, deixa para trás. Exato. Né? Não precisa carregar. Para mim, você é uma mulher visionária. Porque assim, Uau. porque quando mal se falava de maus tratos a animais, cuidado, né, com cosméticos que não fazem testes em animais, quando mal se falava até mesmo de cuidado com o meio ambiente, era só uma coisa mais superficial, você já levantou uma bandeira gigante quando isso não era o foco, né? Hoje a gente vê marcas sendo criadas já pensando nisso, essa base, né? Exato, levantando bandeiras nesse sentido. Como que foi, Dri, para você lá atrás, né, criar, porque a Dri criou a Cosméticos, que é uma plataforma incrível, onde ela levanta bandeiras de cuidados aos animais, ao ser humano, até realmente, né, esse zelo e não ser essa loucura que sempre foi, né, principalmente Não, na eu área... acho que o que chamou a atenção, né, foi justamente a questão do convívio que eu tenho desde pequena, minha vida toda, com os animais. Então, desde a época da faculdade, dentro da formação médica, que infelizmente até hoje, né, os animais são utilizados para práticas em relação aos estudos, eu me neguei a fazê-lo, né, e que na época não existia a tal da objeção de consciência. Hoje você pode fazer isso de maneira né, ser algo que você recusa, e não quer dizer que você vai ter uma formação pior que o outro que vem a utilizar o animal, enfim. E todos esses questionamentos, obviamente, depois que eu já estava, né, na medicina e diante da dermatologia, você falar em testes em animais, principalmente focados para a vaidade humana, né? Então, o que a morte, o sacrifício, a crueldade tem a ver com beleza?
E foi esse primeiro impacto do que eu estou fazendo parte, né? Do que eu estou incentivando na hora que eu estou prescrevendo um produto que, diante da sua formulação, né? Então ali você tem os ingredientes, aqueles ingredientes foram testados em animais, ou, né, a gente sabe que produto acabado, até uma confusão que existe muito grande, né, diante do que a gente estava falando hoje, muitas marcas falam, né, em relação a ser cruelty free ou, né, não testado em animais, mas é muito difícil você saber a verdade em relação a essas marcas. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, sei lá, 5, 6 anos atrás, as pessoas olhavam, meus colegas dermatologistas olhavam para mim e falavam: Adriana, o que você está falando? Né? O que importa? E eu falava: gente, qual que é o impacto no meio ambiente, né, de todos esses shampoos, de todos esses esmaltes, de tudo que a gente usa no cotidiano? Das embalagens, né? Das que embalagens, são feitas de maneira... né? E como a gente faz esse descarte e a falta da preocupação em reciclar, em renovar e, enfim. Juntando tudo isso, né, conversamos, dividi sempre com vocês as ideias e vocês também sempre visionários, sempre colocando a vontade de melhorar, né, porque um outro aspecto, eu acho, Ká, que a gente tem que ter quando a gente está falando de vida, seja ela vida humana, vida animal ou meio ambiente, você não pode ficar olhando só para você, você tem que olhar para o coletivo, né, e sempre vocês também tiverem esse olhar. A gente quer melhorar, não quero melhorar a vida para mim, né? Eu não tenho filhos humanos, eu escolhi ter filhos de todos os tipos e cores e modelos que passarem no meu caminho e penso que eu gostaria de deixar alguma coisa para as outras gerações, independente de quem seja, né? Quem venha no meu caminho, mas que eu possa compartilhar a oportunidade que eu tive, porque infelizmente às vezes nem todas as pessoas vão ter o mesmo caminho e oportunidade que eu tive. E sempre penso que conhecimento, sempre penso que aquilo que você experimenta, que eu posso dividir com o outro, que o outro também possa me ensinar, você tendo aberto a essa troca, né, e uma troca com qualidade, não uma troca superficial, né, hoje que a gente vive aí justamente uma superficialidade das relações em todas as instâncias, e por isso que a gente deixa de se importar se aquele produto é testado, se aquele alimento, bom, se está bom para mim, né, se está gostoso, porque eu escuto muito isso. Né? Por exemplo, em relação ao vegetarianismo, eu sou vegetariana, enfim, veganismo e outros movimentos, né, que na verdade não são modismos, são escolhas de vida que você faz em relação ao teu comportamento, a tudo que você tem no teu entorno, que exige respeito do outro, né? Porque muitas pessoas às vezes ficam te desafiando, tem muito disso, né? E, ai, que bobagem. Eu falo, depende de quanto você realmente quer abrir teus olhos, né, para esse impacto, porque quando a gente fala, tá muito quente, tá muito frio, né, todo mundo reclama do clima e depois como aquilo impacta na tua qualidade de vida. Isso falando em centros urbanos, mas daquele que depende, né, da água para o plantio, aquele outro que vai também tá dependendo de toda uma circunstância de sobrevivência, tá muito longe de quem vive, no caso como eu, que vive em São Paulo, capital, né? E a gente às vezes nega todo esse outro universo ao qual eu também sou corresponsável, né? Se todos tivessem essa consciência mínima que fosse, a gente já teria Far, far away, né? A gente estaria aí bem anos melhor, luz à frente, né? Eu até tinha pensado aqui que você nadou contra a correnteza, né, Dri? E assim, colocando a sua cara a tapa em congressos, em muitos lugares no mundo todo, né? É uma coisa incrível que você fez lá atrás. Hoje se fala muito, mas lá atrás não. Por isso que eu acho que realmente você foi essa visionária, né? Através da Cosmético, essa bandeira que você levanta. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, depois, na descrição, o perfil da Cosmético para você poder seguir. Se você já gosta da causa, se você já está integrado nesse tipo de causa, é legal você seguir. Se você também não tem ideia do que a gente está falando, nem sabia essa questão de, né, do maltrato aos animais, em todas essas questões que a gente está falando, segue para você também poder entender a importância que é a gente ter esse olhar. Idri, você participa de inúmeros congressos, muitos, inclusive você acabou de fazer uma volta ao mundo, que, gente, essa mulher é fina, é chique, é o sonho, entendeu? E como que foi essa volta ao mundo? Como que é participar de tantos congressos no mundo inteiro, né? Deve ser um misto de cultura, né? Cada lugar deve ser uma experiência diferente. Tem algum lugar, assim, mais inusitado que você já foi, que você pode citar aqui pra gente? Cara, eu acho que aí que entra a questão do sonho, né? Porque os primeiros congressos, obviamente, sempre foram focados em medicina, em dermatologia, a área que eu atuo, e
continuo frequentando esses congressos, que nós temos uma grade aí que é imensa e extensa, focada na especialidade. Quando eu mergulhei no universo, que seria o outro lado do muro, né, então os testes em animais, composição de produtos, eu comecei a frequentar congressos de outra ordem. As pessoas me dizem, Adriana, não existe mais teste animal. Eu falei, gente, se não existisse teste animal, não teria um congresso mundial, né, que acontece, no caso, agora vai ser em Amsterdã em 2020, para discutir qual é a diretriz, né, para que um dia nós realmente possamos dizer isso é banido. A perspectiva antes de 2050, que a gente não tem o banimento, né? A gente está falando na área de cosméticos, eu não estou nem entrando no mercado de medicamentos. Tem um outro caminho muito interessante que eu tenho observado, que você me perguntou, né, onde você vai passando. Então a gente tem o hábito de sempre dizer que o Brasil, infelizmente, né, a gente é conhecido como terceiro mundo, e a gente fica com aquela sensação do primeiro mundo. Mas quem é esse primeiro mundo? Eu, diante das minhas andanças, né, que eu me propus a fazer, como todo mundo, no primeiro momento da vida, você vai ali, né? Ali, seja um congresso nacional ou um congresso no teu continente, né? América do Sul, depois você vai para a América do Norte. E eu comecei a ansiar e querer mais, né? E aí você busca a Europa e você começa a entender que a Ásia também está ali, a Oceania também está ali. E, na verdade, a questão da globalização traz o mundo para todos nós muito perto. E essa sensação de proximidade hoje, né, de linearidade, independente dos fusos horários, se eu quiser amanhã estar conversando com alguém na Austrália, eu estou. Se eu quiser conversar com alguém, né, nas Filipinas, que é um lugar que eu amo, por exemplo, né, eu estou falando com o pessoal nas Filipinas, e isso está aí para todo mundo. Eu acho que o mais importante é a gente entender que qualquer lugar que você deseje ir é possível. Só que aí precisa da questão, né? Que todo mundo fala, mas isso depende de dinheiro? Sim, você vai depender de um planejamento, você vai depender do tempo, mas você não vai desistir do sonho. E que isso me fez, então, as pessoas falam, onde é que você está indo agora, né? Então eu sempre trabalhava, destinava uma verba, né, que não necessariamente precisa ser no luxo. A gente pode fazer isso de uma maneira bastante racional, contanto que venha a realizar o sonho. E eu comecei a ir cada dia mais longe. Então eu tive já, graças a Deus, o privilégio de fazer algumas voltas no planeta. E agora, recentemente, do que você estava falando, porque justamente eu tinha sido convidada para palestrar nas Filipinas, em Manila, e logo depois em Tóquio. E depois eu teria uma conferência na Califórnia. E aí, olhando o nosso globo, né, fez um sentido para mim que justamente eu fosse à Ásia e voltasse pelo outro lado, então chegando aos Estados Unidos, né, na Califórnia, e depois retornando ao Brasil. Então, em 15 dias, deu para passar por algumas culturas. Eu passei pelo Catar, depois, então, né, como eu disse, nas Filipinas, que é muito diferente. A Ásia também é como, né, os nossos irmãos aqui, somos todos próximos, mas todos muito diferentes. Então a Ásia também, né, é um caldeirão de contrastes, e depois os Estados Unidos também, que já temos uma proximidade cultural um pouco maior. Mas o propósito da viagem era muito diferente. Eu fui para um congresso de dermatologia falando justamente sobre o impacto dos cosméticos, né, na parte ambiental e também na saúde humana, e tudo aquilo que nós, como dermatologistas, também temos a aprender nesse processo de escolha, no processo de, aspas, não gosto nem muito dessa palavra, mas do empoderamento de algumas marcas que, em detrimento daquilo que a gente não conhece, você simplesmente se deixa levar e não questiona. Eu acho que o maior legado, né, e força que temos é você perguntar por quê, para quê, para onde isso está indo, né? Qual é o benefício que isso está me trazendo, ou trazendo para o meu paciente, no caso, né? Eu como prescritora. Eu acho que nós, médicos, né, temos sim que mudar um pouco a maneira de olhar o que prescrevemos, o entendimento das marcas, sair um pouco dessa superficialidade das relações, né? Sim. E não ter medo de questionar, né? Eu acho que a falta, daí voltamos à questão do nosso tempo. Às vezes a pressa faz isso, você simplesmente assume uma coisa que você não tem domínio. E eu hoje prefiro, e aí se torna realmente um pedra no sapato de muita gente, porque na hora que você começa a perguntar demais, você incomoda. Então nem sempre isso é bem-vindo, né? Então as pessoas começam a te evitar. E você começa a não fazer mais parte de alguma coisa.
E aí se torna realmente uma força de resistência. Mas se você tem isso como verdade para você, cara, você não desiste. Porque eu não vim e não faço isso para satisfazer aos outros, né? É uma busca minha. Então, diante de todas essas culturas e todos os lugares que a vida me proporcionou, né, conhecer pessoas, trocas, essa questão principalmente, né, dos contrastes mais uma vez. É você conseguir até o outro entender que aquilo não é uma escolha sua, mas é uma escolha dele. E exercer ali o respeito, né, dos limites. Porque pode não fazer sentido para mim, mas ele foi criado naquele meio, ele foi criado com aquela informação. Pode haver uma troca onde ele vem absorver um pouco de mim e eu um pouco do outro. E é isso que vai fazendo a vida ficar cada vez mais interessante. Porque o meu desejo real não é ser melhor para ninguém, né? Eu acho que me frustraria muito eu deixar de ter interesse, entendeu? Ou também de não ter uma boa história para contar. E diante da vivência de todos esses países, lugares, cidades, pessoas e bichinhos que vêm cruzando o meu caminho também em todos esses lugares, eu sempre digo que eu não pensei em ter um herdeiro para cuidar de mim na terceira idade. Eu não pensei em ter um companheiro também para poder estar comigo, porque um cuida de um, outro cuida do outro, porque a gente não sabe, não é? Mas eu sempre digo que no dia que a vida realmente ela estiver também se esgotando para mim, que Deus me permita pelo menos que eu tenha uma memória interna, que eu possa reviver todos esses momentos e ter uma boa história para contar para mim mesma. É verdade, é verdade. E para quebrar um pouco esse clima emotivo que a gente está aqui, enquanto a Adri está pensando, né, qual caminho que ela vai fazer, qual volta ao mundo de lá para cá ou daqui para lá, eu estou pensando para Itu, eu vou pela Bandeirantes ou pela Castelo? Cada um com a sua volta ao mundo aí, né? É muito bom, né, ter uma mulher dessa do meu lado. E eu não podia deixar, Adri, de te perguntar, né, alguma dica de ouro você tem aí, já indo para uma linha de dica para quem está nos assistindo, para ter uma pele saudável, para ter esse cuidado com a pele? Tem alguma dica de ouro que você pode dar aí pro pessoal que está assistindo? Se a gente sair um pouco do clichê, né, que a primeira coisa que um dermatologista, obviamente, vai estar sempre dizendo é se proteja do sol, né, e a questão, né, da alimentação, mas o uso de filtro solar é o slogan e é uma realidade. Eu acho que a gente realmente tem que aprender a se proteger desde pequenininho, porque a vida está longeva, né? Então você vai ter um grande caminho aí exposto. Mas o outro lado é saber se alimentar. E a questão da alimentação, para minha vida, ela veio há quase 10 anos atrás, quando eu acabei aprendendo um pouco dessas minhas escolhas em relação ao vegetarianismo. E pode também parecer clichê, né? Mas se a gente buscar informação, você começa a entender que cada universo, e aí a gente vai entrar um pouco na medicina, que agora também se fala muita coisa sobre microbioma. Já ouviu falar em microbioma? Né? Explica pra gente. O microbioma nada mais é do que esse micro e também macro gigantesco universo de todos os micro-organismos que aqui estão presentes agora conosco no set, né? E também no nosso corpo de maneira individual, e que existe essa troca constante na maneira que eu te toco. Acabei de pegar um pouco do teu pra mim. E assim, deixa eu pegar um pouco do seu, que deve ser incrível, deve ser maravilhoso, vou pegar. E toda essa influência que justamente faz com que cada ser humano seja único. O teu único não está somente na tua genética, mas justamente nesse microbioma que você carrega. E isso faz você ser uma pessoa talvez mais inteligente, uma pessoa mais saudável, né? Porque se você tem um microbioma que ele está todo em equilíbrio, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, obviamente, quando eu falo que você vai ter a propriedade de pegar tudo aquilo que você quer aprender de conhecimento, e isso também pode vir a ser melhorado porque você está mais saudável. Então, obviamente, você vai render mais, você vai ter uma produtividade melhor e, por isso, mais inteligente. Agora, a gente desconhecia isso, que há essa influência desses micro-organismos, e por isso esses sabonetes antibacterianos que tiram a bactéria de tudo, mata 99% das bactérias, tá tudo errado, gente. Tá? Hoje a gente tem que ter equilíbrio, porque você tem as bactérias boas e as não tão boas, mas elas só vão se tornar más, verdadeiramente más, causando doença, quando tem desequilíbrio. Então a vida é meio termo, né? Então eu acho que você tem um aprendizado aí, presta atenção como é que o teu corpo funciona, aquilo que você põe, né, que você ingere e que você se sente bem, palavra da moda, pleno,
né? E que se sente satisfeito, e que aquilo te traz real prazer, o teu corpo funciona bem, é para você. Aquilo que você colocou pro corpo e ele tá te deixando com aquela sensação, sabe, de peso, empachamento, distensão abdominal, gases, cansaço, não é para você, né? O exemplo é o leite. Um adulto toma leite, muita gente chega aqui no consultório e fala: poxa, eu, né, agora sou intolerante à lactose. Eu olho para ele e falo: por quê? Não, porque eu ouvi falar que agora tem alergia, então as pessoas confundem muito esses conceitos. E aí eu falei uma vez para o paciente, ele ficou olhando para minha cara e eu falei: e se eu te falar que ele me contou que consumia leite, né, sem lactose? E eu falei para ele, eu falei assim: você não consome leite sem lactose, você consome leite com lactase. Mas se eu fosse na prateleira comprar com você um leite com lactase, você compraria? Mas para que isso? Eu falei: tá vendo? Na verdade, o que a indústria faz? Ela não tira a lactose, ela coloca ali a enzima que a gente não produz mais, que é a tal da lactase, que vai quebrar o açúcar do leite, lactose, e vai fazer com que esse produto então se torne mais digerível. Mas a lactose está ali, né? Então, produtos sem lactose 100%, até para aquelas pessoas que realmente são intolerantes, elas não devem nem consumir esse tipo de produto. Ela tem que consumir o quê? Um leite vegetal. Aí sim, livre de lactase e lactose. Então, tudo pode ser transformado dependendo de como você quer vender, e o outro, que também não se informar direito, vai comprar. Dri, a gente falou de vários lugares do mundo que você já foi, lugares inusitados. No meio disso tudo, você também deve ter conhecido muita gente bacana, muitas pessoas diferentes. Sem dúvida. Tem alguma pergunta que alguém já te fez e que você... alguma curiosidade, alguma pergunta meio diferente que alguém já te fez, te deixou numa saia justa, que é interessante você falar aqui pra gente? Você sabe o que é engraçado? Eu também, com o tempo, aprendi a pensar antes de responder, né? E observar antes de agir. Então, isso faz também com que você evite muito esse psicológico. Mais nova, exemplo bobo, cultural, né? Um americano, você não chega beijando no rosto, coisa que brasileiro, a gente é de tocar, né? De pegar contato visual, né? Você não faz contato visual dentro de um elevador, né? Você entra no elevador no Brasil, tá todo mundo se olhando no espelho, o outro entra falando no celular, né? Quer dizer, tá num ambiente micra e não tem aquela questão da individualidade. Total, eu tô no supermercado, tô na fila, já encontro uma senhora, já começo a falar com ela, já toco nela. Quer carona? Já dei carona. Quantas caronas dei pra senhorazinha, gente? Não, você escuta a conversa do outro no elevador, já, daqui a pouco tá dando palpite na conversa, né? E nos Estados Unidos, então, você não vai tocar a pessoa. Nem né? da carona. Eu acho que a carona fica ainda mais difícil cada vez mais, né, gente? Porque eu também era da época da carona. Senhorazinhas, assim, entendeu? Eu tenho esse cuidado. Agora eu vou te contar uma. Aí não é questão de saia justa. A saia justa aconteceu comigo porque eu fui assaltada por uma senhorazinha. Então hoje eu não dou carona nem pra senhorazinha, gente. Por uma senhora. Ai, triste, triste. Acreditem se quiser, né? Supermercado, senhorinha ali, ó, agindo rapidinho. Olha, senhoras do bem, desculpa, mas perdeu minha carona. Né? Então você sempre pensa que aquela pessoa que tem uma atitude não tão do bem, vamos dizer, ela tem um estereótipo. Gente, não tem estereótipo nenhum, entendeu? Recentemente aqui pertinho também, 2 meninos bem apessoados, poderiam estar em qualquer lugar, principalmente na escola, onde deveriam estar, né? Mas não, o que eles estavam fazendo? Roubando prédio aqui no bairro, né? Então, assim, não dá mais, infelizmente, para você ter essa troca tão livre. Eu acho que se tem a questão da saia justa, cara, na vida hoje é isso, é você perder a liberdade, né? De verdade, de trocar, de aprender, de saber quem está ali conversando com você de verdade, no sentido de entrega e não te olhando com segundas intenções, né? É verdade. Dri, eu anotei aqui 3 frases que eu peguei de você e que eu achei incrível. Uau! Vou falar elas aqui. Beleza não combina com crueldade. Que frase forte, né? Que o alimento seja o seu melhor remédio. E quando se acha que se sabe tudo, sua jornada acaba. São 3 frases impactantes e muito fortes. Mas, Dri, fala pra mim e pra quem tá nos assistindo, qual é a verdadeira mensagem que você quer deixar pro mundo? Eu acho que é o respeito que a gente esqueceu, o que realmente significa esse respeito. Porque muito se fala sobre ele, mas pouco se pratica, né? Que é a questão da tolerância, é a questão justamente da não violência, se colocar no lugar do outro sem usar aquelas palavras também que se tornaram chavões, né? A empatia. A empatia, a compaixão, né? E, enfim, que aí entra também diante de outros
termos que infelizmente se perdem porque não são verdadeiros. Então, se tem alguma coisa que hoje eu busco e que se pudesse deixar, eu me entreguei. Eu entreguei, quando eu entreguei com amor, entreguei com vontade. Dri, obrigada. Obrigada mesmo. Eu que Foi agradeço. incrível. Agora a gente vai para uma segunda etapa ali que eu queria. Bora, vamos pro trabalho, né? Afinal, né? Fica aqui filosofando, agora Business a gente vai trabalhar, né? Business Woman é ali, ó, entendeu? Então vamos direto para Vamos ver o onde? que você vai aprontar agora. Para o seu consultório, para sua sala. É a sala mágica, é a sala onde tudo acontece. Vem com a gente. Eu não ia embora sem sentar nessa cadeira maravilhosa, na poltrona que faz mágica. a maca mágica, entendeu? Não podia ir embora. Dri, jogo rápido aqui pra gente. Tem pessoas que colocam pepino nos olhos, faz máscara de pepino. Se eu utilizar essas máscaras pros pepinos da minha vida, você acha que resolve? Menina, eu vou te contar uma coisa, a gente vai precisar da horta inteira, né? Eu acho que, sinceramente, só o pepino hoje em dia não resolve mais. Maravilhosa. E assim, você pode falar como que está o ROI da minha pele? Quem? E você acha que se eu levantar as pálpebras aqui, resolve meu fluxo de caixa? Menina, essa questão do fluxo é uma coisa que pega todo mundo, né? Não sei se vai pra frente, se vai pra trás, mas a gente pode tentar. Vou fazer então, tô precisando lá na agência. E pra fechar, bigode chinês. Consigo fazer algum negócio se eu tiver lá, um negócio da China com meu bigode chinês aqui? De repente, se você tocar pelo bico de pato, né? Porque também a gente tá mal, né? Bocão, fazer bocão, tem o bico de pato, bigode chinês, você pode também escolher pra trocar pelo pé de galinha, depende. Não, pé de galinha não, todo. tira, pelo amor de Deus, tira, eu quero ficar com a pele assim. Você viu? A gente falou sobre horta, agora sobre fauna, uma loucura. O mundo animal está entre Está nós. presente, está entre nós. Gente, eu espero que vocês estejam curtindo esse vídeo, que você tenha gostado do conteúdo rico que a Adri trouxe aqui pra gente. Fica ligado, porque vai ter muito papo de higiene ainda pela frente. Já tenho uma próxima convidada agendada. E é isso, então se você gostou, deixa aquele like, curte, compartilha, manda pra família, manda pros vizinhos, mostra pros dog, pros gatos, pros coelhinhos, mostra pra família toda, entendeu, né, Dri? Sim. Mostra pra todo mundo, tá bom? A gente aí quer realmente compartilhar com vocês tudo de melhor que aqui a gente tá fazendo, que vocês vão ver daqui a pouco o que vai acontecer com a Carol, tá? Gente, eu confesso que eu tô com medo. Eu tô com medo do que vai acontecer aqui. Ela pediu. Como trollar a sua entrevistadora? Com a Adriana Leite. Cinema depois aqui. Sabe aí que é um blush. Dá um brilho na Adri. Gente, esse foi o Papo de Gênia do dia. Espero que você tenha gostado. E eu vou embora pra Itu assim, com um peeling na cara. Valeu, Dri. Valeu, galera. Curte, compartilha e deixa aquele comentário especial se você gostou.